Fala galera, beleza? Tudo bom? Gente, hoje a gente vai tratar com um conteúdo que é importante, tá? A galera que está se preparando aí para o Enem, que é a parte de isomeria. Então vamos lá. Se a gente for pegar aqui as definições de isomeria, a isomeria vão ser compostos que eles vão apresentar a mesma forma molecular, porém suas propriedades vão ser diferentes. Então, toda vez que a gente vai falando de isomeria, a gente está fazendo comparativo entre moléculas. E essas moléculas, inicialmente, elas têm que apresentar forma molecular iguais, tá certo? A isomeria, ela vai ser dividida em isomeria plana ou condicional, né? São 3 classificações. A espacial, que é subdividida aí em geométrica e a óptica. Então, nosso objetivo dessa aula é só trabalhar com a isomeria plana, né? A isomeria plana ou constitucional. A geométrica e a óptica a gente vai trabalhar nas outras aulas, beleza? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, a isomeria espacial, ou a isomeria plana, na verdade, elas vão apresentar, são compostos que vão apresentar mesma forma molecular, porém elas vão se diferir em algumas coisas, tipo de cadeia, pode se diferir tipo de função, e a gente vai trabalhar isso aqui dentro do nosso contexto, tá bom? Então, existem essas classificações, ó. A isomeria plana, ela pode ser uma isomeria de cadeia, de posição, compensação metameria, isomeria de função ou dinâmica, ou chamada também de tautomeria, tá bom? Então a gente vai separar cada uma dessas, né, e vai estudar elas separadamente. Então, seguindo aí o plano, a primeira ideia aí é a isomeria de cadeia. Como é que funciona? Esses compostos, como eu falei, para ser isômeros, eles vão apresentar a mesma forma molecular, né? Vão ter a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênio, tá bom? Eles têm que apresentar a mesma função, porém as cadeias vão ser diferentes. Como assim, professor? Que cadeias diferentes são essas? Vou dar os exemplos aqui, ó. Eu posso ter uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Se a gente pegar esse desenho aqui, ó, eu tenho aqui uma cadeia normal, uma estrutura com a cadeia normal, e aqui embaixo eu tenho uma cadeia ramificada, né? Tem uma ramificação aí na minha estrutura, ó. A ramificaçãozinha aqui é um radical, né? Ligada à cadeia principal. E aqui eu tenho uma cadeia normal, uma cadeia linear, não tem ramificação. Se a gente for ver essas duas estruturas e analisar a quantidade de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E se a gente for também determinar a quantidade de hidrogênios, a gente vai ver aqui, ó, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, né? Mais 3 aqui, vai dar uma quantidade de 10, só que aqui eu tenho 2 aqui em cima que eu esqueci de contar, que totalizaria aí um total de 12 hidrogênios. Aqui é a mesma ideia, ó, 3 mais 3, 6, mais 3 aqui, 9, mais uma aqui, né? Mais 2 aqui, daria 11, mais um daqui, 12. Percebam que essas moléculas, elas têm a mesma forma molecular, mas o que está diferindo uma da outra vai ser justamente o tipo de cadeia. Eu posso ter também a cadeia acíclica, né? Lembrando lá que cadeia cíclica vai ser a cadeia aberta, né? Esse prefixo A aí quer dizer não, né? E tem uma cadeia cíclica, né? Cadeia fechada. Que é esse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa cadeia fechada, que ela vai ter a mesma quantidade aí de carbonos, ó, são 6 carbonos, 12 hidrogênio, e tem uma cadeia aqui, ó, aberta, beleza? Então, perceba o seguinte, se eu te fornecer a forma molecular desse composto aqui, tu não é capaz de me dizer qual das estruturas. Por quê? Com a mesma forma molecular, eu posso ter aí, no mínimo, 2 estruturas distintas, tá bom? E o que está diferenciando essas 2 estruturas é justamente o tipo de cadeia. Porque nesse caso aqui eu tenho uma cadeia fechada, que eu não tenho um início nem um fim, e aqui embaixo eu tenho uma cadeia aberta, né, que eu tenho as extremidades. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa primeira definição de isomeria de cadeia. Seguindo aí, galera, isomeria de posição. Para ser isomeria de posição, vamos lá, quais são os critérios? Tem que ter a mesma forma molecular,
pertencer à mesma função e eles vão se diferenciar na posição de quem, né? Aí é importante. Eu vou botar até de amarelo, ó, em relação à insaturação, em relação à ramificação, em relação ao grupo funcional. Vamos lá, pegar um exemplo aqui de insaturação. Olha só essas duas estruturas. Vão apresentar a mesma forma molecular, mesma função, que é o hidrocarboneto, só que aqui, deixa eu colocar uma cor diferente. Aqui eu tenho, ó, a insaturação no segundo carbono e aqui a insaturação está no terceiro carbono. Ou seja, essas duas moléculas, o que diferencia ela é justamente, ó, a posição da sua insaturação. Então ela é são ditas isômeros de quê? De posição. Por quê? Porque a insaturação está em posições diferentes. Pode ser também em relação à ramificação. Tem uma cadeia ramificada, que nesse caso aqui, ó, as duas vão apresentar a mesma forma molecular, né? Tá aqui, 7 carbonos, 16 hidrogênios, mesma função, são hidrocarbonetos. Aqui eu tenho essa ramificação que está no segundo carbono, e aqui eu tenho essa outra ramificação que está no terceiro carbono, né? Então, o que diferencia uma da outra é a posição da sua ramificação. E também pode ser em relação a um grupo funcional, beleza? Se a gente pegar essas duas estruturas, elas vão apresentar a mesma forma molecular, né? 6 carbonos, 14 hidrogênio e 1 oxigênio. Porém, o grupo funcional, que nesse caso aqui é um álcool, a hidroxila, né? Nesse caso aqui, ó, está no segundo carbono. E nesse outro caso, ele está no terceiro carbono. Então, a diferença entre essas duas estruturas é justamente o grupo funcional. Ou seja, ela é considerada um isômero de posição. Beleza? Então, essa aí é a segunda classificação dos isômeros, isomeria plana, né? A primeira lá era em relação ao tipo de cadeia. Essa aqui, o que diferencia é justamente a posição, que pode ser insaturação, ramificação ou grupo funcional. A próxima é chamada isomeria de compensação ou metameria, tá bom? Essa aqui, ela é um caso particular que a gente vai ver de posição, mas o que vai diferenciar ela é justamente a presença do heteroátomo, tá bom? Então, o que vai diferenciar na cadeia é a posição do heteroátomo. Então, se eu tenho aqui essa estrutura, né? A primeira coisa que eu tenho que me perguntar é se tem heteroátomo. A gente vai ver aqui que eu tenho um heteroátomo, né? Ó, o nitrogênio aqui, ó. Definição, né? Vamos lá, definir o que é heteroátomo, a gente relembrar. Qualquer átomo, tá aqui, átomo que esteja ligado entre átomos de carbono, né? Então assim, ó, esteja ligado entre átomos de carbono. Átomos de carbono. Perceba que o nitrogênio está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então ele é um heteroátomo, tá bom? Aqui nessa outra estrutura eu também tenho o nitrogênio. Ó. Esse nitrogênio está ligado entre átomos de carbono. Então eu tenho a presença de um heteroátomo. O que eu tenho que observar é se ele está se diferenciando a posição desse heteroátomo. Aqui, ó, ele está ligado nessa posição, né, a um carbono e ligado aqui ao grupo propil, né? Aqui não, ele está em outra posição, ele está justamente na metade da carbono, está ligado a dois grupos etis. Então a gente percebe que eu tenho aí o átomo de nitrogênio que atua como heteroátomo, mudando de posição. Quando isso acontece, tá? Eu estou diante da isomeria de compensação, ou também chamada de metameria. Aqui é o mesmo exemplo, tá bom? Só que aqui quem está atuando como heteroátomo é o oxigênio, ó. Ele está ligado entre átomos de carbonos. Percebe aqui, ó? E ele está se diferenciando também dentro da cadeia. A posição dele dentro da cadeia está mudando, está se modificando. Então, estou diante também de um heteroátomo mudando de posição, tá? Cuidado, galera, cuidado. A galera costuma muito confundir isomeria de compensação, metameria, com o de posição. A diferença aqui é que está mudando a posição, só que eu tenho o heteroátomo, tá? Cuidado com isso. Então, a dica que fica é você procura se tem heteroátomo. Se tem heteroátomo, então
é de compensação, ou também chamada de metameria. E a gente tem aqui a disfunção. A disfunção, eles vão apresentar a mesma forma molecular, porém funções diferentes, tá? E a gente tem alguns pares que a gente já consegue desenrolar, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês, ó. Quais são os pares? O éter e o álcool. Eles podem ser isômeros, tá? Exemplo aí, ó. Eu tenho a função álcool aqui, ó, hidroxila ligada a um carbono saturado, né? E aqui, ó, eu tenho a função éter, né? Eu tenho o oxigênio aí atuando como heteroátomo. Então, duas funções diferentes vão apresentar a mesma forma molecular. Se a gente fosse contar a quantidade de carbonos e hidrogênios, ia dar justamente, ó, eu tenho 4 carbonos em ambas estruturas, hidrogênios. Aqui, ó, 3, 5, 7, 8, mais 2 aqui, ó, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui é a mesma coisa, carbonos 4, né, hidrogênios, se for contar aqui 10 e 1 oxigênio. Então vão apresentar a mesma forma molecular, porém aqui as funções são diferentes, tá? Então se enquadra aí, quando eu tiver um éter e um álcool, eles podem ser isômeros de função. Um outro muito conhecido, cetona e aldeído, tá bom? Quando eu tenho aqui, ó, nesse caso aqui, aldeído, e aqui embaixo eu tenho uma cetona. Perceba que eles vão apresentar a mesma forma molecular. São 4 carbonos, quantidade de hidrogênio, se a gente for contar, 3, 5, mais 3 aqui, 8 e 1 oxigênio. Tá? Ambos vão apresentar a mesma forma molecular, porém estão se diferenciando quanto ao tipo de função. Um é aldeído, outro é cetona. Olha só que interessante. Eu poderia, por acaso, ter um aldeído com um álcool, um éter, sendo isômero de função? A gente percebe que não, porque a forma molecular vai ser diferente. Então, existem assim, alguns pares já definidos, tipo éter e álcool, cetona e aldeído, e o outro par também bastante conhecido aí é o ácido carboxílico e o éster, né? Ó, eu tenho aqui o ácido carboxílico e aqui embaixo eu tenho o éster, tá? Eles podem ser isômeros de função, vão apresentar a mesma forma molecular, se a gente for contar aqui, ó, quantidade de carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, aqui embaixo também 4 carbonos, quantidade de hidrogênios, vamos lá, 3, 5, mais 2, 7, mais 1 aqui, 8. Quantidade de oxigênio são 2, então ambos apresentam lá, ó, a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio. E vão se diferenciar com o tipo de função, tá bom? Então, esses são os pares. Um detalhe aqui que eu não coloquei, éter e álcool, eu posso também ter o fenol sendo um isômero dessas duas funções, né? Que é um caso particular. Eu vou até colocar aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Se a gente tem essa estrutura aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui é um fenol, não é isso? Ó? Vou botar aqui um CH3. Então, eu poderia ter um álcool também aqui, ó. Poderia fazer isso aqui, ó. Aqui, colocar o CH2, vir aqui, ligar ele à hidroxila. Seria um álcool. Teria a mesma forma molecular desse aqui. E eu poderia também ter aqui, ó, um éter, tá? Vim para cá, ó. Colocar aqui o CH3. Então, se a gente for observar aí, ó, eu teria aqui um fenol, teria aqui um álcool e aqui eu teria um éter. Então, eles também podem ser isômeros, tá bom? Vão apresentar a mesma forma molecular, porém as funções são diferentes. Então, fica a dica, anota isso aí que é muito válido. Quando a gente for resolver a questão, a gente vai perceber que isso facilita muito na hora de resolver as questões. Se a gente consegue correlacionar já esses grupos como isômeros de função. E por último, galera, só para a gente finalizar aqui, a gente vai falar sobre isomeria dinâmica, né? Ou tautomeria. Isomeria dinâmica ou tautomeria é um caso particular dentro das funções, tá bom? Vão apresentar a mesma forma molecular, diferentes funções, que aí a gente pode muitas vezes se confundir lá com isômeros de função, porém acontece o que a gente chama de equilíbrio, tá? Equilíbrio sempre vai acontecer em cetona, o enol, aldeído e enol. Aí é a dica, né? Se tiver enol na estrutura e ele falar de equilíbrio, lembra lá de dinâmica ou tautomeria.
Exemplozinho aí, ó. Coloquei a estrutura aqui, ó. A gente vai ter aí uma cetona, tá bom? O que acontece com a cetona? Esse oxigênio vai atacar aqui esse hidrogênio, tá bom? E essa ligação aqui, ela vem para cá, formando uma ligação dupla e formando um enol. Então aqui, ó, eu tenho cetona e tenho um grupo enol. E esse processo ele é reversível, tá bom? Então, esse oxigênio ele volta novamente para a estrutura desse carbono aqui, o carbono alfa, formando novamente a cetona. Então, essas estruturas, é interessante que elas coexistem, elas não podem ser separadas, elas vão sempre estar em equilíbrio. Então, se eu tenho uma cetona, obrigatoriamente eu tenho um enol, tá bom? Então, eles vão se encontrar lá na parte de equilíbrio, tá bom? Isso também vai acontecer quando eu tenho um grupo aldeído e enol. A ideia é a mesma, tá bom? Esse oxigênio, ele tem esses pares de elétrons atacando aqui hidrogênio, ligação dupla vem para cá, formando aqui o grupo enol, e aqui eu tenho um aldeído. E esse processo é reversível, tá bom? Então, essa seta indo e voltando, ela está indicando que aqui eu estou num processo de equilíbrio. Então, a ideia que fica, galera, para você não confundir, né, tautomeria com disfunção, é lembrar da parte de equilíbrio e geralmente vem a presença de enol. Apareceu enol, liga o sinal de alerta, porque você vai estar possivelmente falando aí sobre função de tautomeria. Então é isso, galera, tá? Ficou a dica aí sobre isomeria plana condicional. Nas próximas aulas eu vou falar sobre isomeria geométrica e depois isomeria óptica. Então, dá uma curtida aí, se inscreve no canal e um abraço para vocês.